Ter uma assessoria jurídica é extremamente importante para você, jogador ou clube que deseja ter segurança na hora de assinar contratos com patrocinadores e parceiros comerciais. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ESG em Jogo, esse programa incrível que é um oferecimento do Grupo Arnone, do Instituto Global. Para quem está chegando agora, aqui durante o nosso podcast nós trazemos os conceitos realmente do ESG, que fala dos termos ambientais, sociais, governança, e é sempre um bate-papo super especial com convidados mais do que especiais. E hoje não seria diferente. E para mim, hoje é ainda melhor porque, além de ser um grande convidado, é um grande amigo que está aqui com a gente. Então, seja muito bem-vindo, Dr. João. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado a toda a equipe Arnone, Grupo Arnone, um grupo de grande exemplo aí no nosso mercado. Pessoas formidáveis. É uma grande honra que eu estou aqui de poder estar sentando aqui nesse podcast de vocês aqui. Uma alegria poder bater um papo. Para mim é uma honra e fico à disposição aí para a gente bater um papo legal, tratando sobre essas áreas específicas aí do direito. Enfim, estou à disposição. Poxa, que bacana. E é até complicado fazer uma introdução desse cara aqui, porque é advogado, o cara é músico, é empresário, o cara faz tudo. Então é até difícil a gente. Eu tive que escolher uma pauta aqui para falar com ele, porque senão dava para ficar um dia inteiro aqui. Mas, para quem tá chegando agora, quem tá te conhecendo, Dr. João, fala um pouquinho sobre como você começou essa brilhante carreira, como foi seu início, como você percebeu, cara, é isso que eu quero fazer para minha vida. Na verdade, Samuel, uma pergunta interessante. Você estava dizendo há pouco que é muito difícil a gente falar sobre a gente, né? É difícil você se abrir. Olha, eu sou isso, isso, isso. É mais fácil as pessoas falarem sobre você. Mas eu encaro a minha carreira jurídica como uma oportunidade que eu vi de auxiliar as pessoas, né? Eu vejo como advogado aquele que resolve problemas, né? Então eu encaro dessa forma. Se você me traz um problema, eu preciso resolver de alguma forma. Então eu me vejo como sempre me vi desde novinho, assim. Eu lembro que o pessoal na escolinha eles falavam assim, ó, olha, estamos com um problema aqui, vamos chamar o João Paulo. É engraçado, lembrei Que disso agora. legal. Eu falei, não, vamos chamar o João Paulo para dizer aqui o que a gente tem que fazer. Então desde pequeno eu tinha essa intuição de resolver problemas, né? E o advogado é isso, né? É aquele que resolve, aquele que tem que trazer uma solução. E ninguém procura advogado quando está tudo bem. Na verdade, ou procura para dar um passo assertivo, ou procura Tá com algum problema ali, que né? está com algum problema, ou que está com alguma situação assim do tipo. Então, eu me vejo como alguém que resolve problemas, né? Alguém que é chamado a isso. E eu sou muito feliz nessa carreira como advogado. Que legal, que bacana. E para quem talvez não tenha tanta afinidade com o tema, dentro desse mundo jurídico nós temos diversas áreas, né? Você é uma pessoa que vem muito forte nessa questão de advogado empresarial. E para quem é um pouco leigo ainda no tema, existem muitas áreas dentro desse âmbito, né? Fala um pouquinho mais para a gente, alguns outros Exato. exemplos. Perfeito, Samuel. No direito, o bom do direito, que, assim, uma curiosidade engraçada. Quando você não sabe o que se formar, o que eu vou me formar, né? Às vezes corre essa conversa, na época do colegial, né? Ah, eu vou fazer que faculdade, né? Aí a pessoa fala assim, olha, na dúvida faz direito, porque é um leque de opções, né? É todo um leque de situações que você está Abrange, né? aberto e abrange, né? E a minha área, claro, eu tenho um carinho especial por essa área corporativa. E dentro da área corporativa a gente tem a questão dos contratos, que é a minha especialidade, né? Direito contratual. Dentro da área corporativa nós temos também a questão de compliance, que também é muito importante. Perfeito. Questão de due diligence. E a partir daí a gente consegue fazer as pessoas construírem acordos, construírem laços de Bacana. uma maneira mais segura, né? Então, eu sou esse cara que coloco as pessoas na mesa e faço cada uma colocar as suas ideias, as suas intenções, e ali elas fecham os seus contratos, as suas parcerias e conseguem progredir de uma maneira mais segura. Poxa, que bacana. E na realidade, quando a gente fala desse âmbito empresarial, é algo muito amplo, né? E aqui no De SG em fato. Jogo a gente sempre costuma trazer para o âmbito esportivo também.
E até antes mesmo aqui nos bastidores a gente comentava alguns casos, né, que a gente vai Exato. debruçar um pouco aqui durante esse episódio, mas a importância de se ter uma assessoria jurídica, principalmente se você é um atleta, se você é uma personalidade, aqui estamos trazendo para o âmbito esportivo, se você é uma entidade esportiva, e o quanto isso pode realmente evitar problemas futuros, né? Então acho que foi muito legal a sua colocação. Você pode utilizar esse âmbito jurídico como uma forma de você dar um passo assertivo, mas também para resolver problema. Eu acho que você pode escolher, né? Pô, será que essa empresa que eu estou fechando, essa empresa que eu estou ligando o nome, o meu nome, realmente tem a seriedade necessária para isso? Isso é muito importante, né? Muito importante. E, Samuel, hoje as pessoas elas têm que entender que elas não vão conseguir progredir, avançar, se não tiver uma boa retaguarda ou se você, pelo menos, não tem ideia de onde você está pisando. É muito importante isso. Você ter essa consciência de que o seu parceiro ou seu futuro sócio é uma pessoa idônea. Perfeito. Imagina só, eu estou recebendo um investimento, mas de onde vem esse investimento? É um lugar seguro? É uma empresa idônea? É uma empresa transparente que possui até um compliance? Né? Hoje, essa seriedade, né, da empresa que se compromete em ter uma retaguarda onde não só se preocupe visualmente com a aparência, mas também se preocupe dentro, né, internamente, não externamente apenas, mas internamente também é muito importante. Então, de fato, hoje a necessidade para você, se você sabe que você pode fechar um negócio, como que você vai fechar um negócio sem um mínimo de segurança? Você vai perder dinheiro? Você está disposto a perder dinheiro? Ninguém está disposto a perder dinheiro, ainda mais hoje. Obviamente. Então precisa ter uma pesquisa prévia, precisa ter um cuidado. E hoje a gente tem visto, assim, até na nossa conversa prévia, as pessoas não têm esse cuidado e acabam passando vergonha, né? Exato. E a gente vai dividir esse episódio aqui em duas pautas quando a gente fala desse tema, que Perfeito. é um mais voltado para o âmbito de entidades esportivas como um todo, empresas mesmo, negócios, clubes e tudo mais, e depois a gente vai falar de alguns exemplos também de jogadores que vêm passando por alguns Maravilha. problemas ou já passaram sobre isso. E isso é uma pauta importante porque até aqui no SG em Jogo, quando a gente pega a pauta de governança, a gente tem muitos exemplos, na realidade, da falta de uma boa governança, né? Então, e a gente poderia ficar aqui debruçando em vários temas relacionados ao esporte em geral, mas principalmente quando a gente fala em futebol, o SG ainda está muito pouco difundido, estruturado, e acho que a pauta de governança é a mais gritante. E eu acho que realmente falta um preparo das pessoas que já estão dentro do clube, né? Porque quando você pega um clube de futebol brasileiro que vive desesperado por dinheiro e chega uma proposta de milhões, ó, vou colocar minha marca aí, vou te pagar milhões. São pouquíssimos casos que o cara vai falar, meu, não me dá esses milhões não, porque a sua marca não é tão idônea e não quero nem saber, o cara não tá nem aí, pô, manda esse dinheiro aí. É complexo esse desespero que rola, né? É complexo, porque o que acontece? Todo mundo quer colocar o seu logo, estampar de alguma Sua forma, marca, eles né? querem estampar a sua marca diante de um clube, de um grande clube, e ao mesmo tempo as dívidas milionárias que existem nos clubes, a vontade de agradar a torcida, a vontade de contagiar tudo isso, né? Como é que funciona? Então, você imagina só, você como um dono de um clube, você como um presidente, você não vai querer, você não vai aceitar. E por que você não aceitaria? Por que você fecharia as portas diante de uma oportunidade milionária para você, quem sabe, até contratar um excelente jogador para Exato. marcar, deixar o seu nome marcado na história do clube? Então, infelizmente, as pessoas são traídas por esse desejo, por essa, digamos, talvez ganância de fazer história rápido. As pessoas não têm muita paciência de construir. Porque, por exemplo, o ESG, nada mais é do que um trabalho feito com muita cautela, né? É um trabalho Exato. feito com cautela, é um trabalho feito com calma. O compliance, a segurança que nós precisamos ter hoje, as pessoas pensam só depois. Só depois que você já fez, ou já assinou, ou já demonstrou interesse. Então as pessoas elas preferem ter a questão de premeditar ou remediar. Então, o que elas preferem? Elas só querem o dinheiro. A princípio, estão preocupadas com o dinheiro, a princípio.
e depois tem que correr atrás e passa vergonha. É verdade, é verdade. E até para quem está nos assistindo, né, que talvez não tenha tanta afinidade com alguns termos, hoje é natural que a maioria dos clubes de futebol, principalmente de Série A, Série B, tem um departamento de compliance. Para quem está assistindo e não sabe exatamente o que seria um compliance, o que seria um departamento de compliance, qual que é a função dele? Muito bem. Basicamente, é importante entender o compliance. Não vou trazer de uma linguagem muito técnica, mas para o pessoal entender. O compliance nada mais é do que um caminho que nós exercemos numa empresa, por exemplo, ou diante de uma possível compra, diante de um possível investimento, de um possível enlace, uma celebração de algum acordo, de alguma transação. É aquele cuidado prévio, é aquela cautela que você tem antes de você, de fato, assinar alguma coisa. Então, vamos dar um exemplo. Você tem uma empresa e você tem uma empresa que tem um grande potencial de crescimento. E existe um grupo de investidores que querem investir na sua empresa. Você aparentemente pode até ficar feliz, né? Nossa, só que o compliance vai pegar esse case, essa situação, De onde vem esse dinheiro, né? de onde está vindo esse dinheiro, qual que é a origem disso, Exato. qual que é a legitimidade da fonte, qual que é tudo isso. E aí a gente a gente consegue levantar um histórico. Olha, aí aquele trabalho de saber quem são os sócios, existe processo contra esses sócios, são bons pagadores, tem uma origem idônea, tem uma postura adequada no nosso mercado. Então é toda aquela pesquisa prévia para você analisar o histórico de todo o contexto antes de você avançar. Perfeito. E de certa forma isso acaba, o compliance nada mais ajuda a gente, como também deixa claro, deixa as cartas na mesa. Olha, eu estou diante de uma pessoa que quer investir, ela pode ter algum processo aí, mas não influenciaria diretamente no nosso negócio. Então é um trabalho até investigativo, digamos assim. É você investigar, é você sondar, é você tirar a palavra mais usual, assim, né? É você levantar a capivara, Exato, perfeito. né? Popularmente falando. Popularmente para o pessoal, é a capivara de alguém ou das circunstâncias e tal, para você levantar, olha, dá para assinar? Dá. E uma coisa que é muito importante também é entender que o advogado não tem o poder de falar assim, não, você não vai assinar isso. Eu não tenho esse poder. Até o professor que falava assim, né? Você não pode ser o doutor não. O cara que, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Não, você pode fazer. Mas os riscos são esses. Então, o compliance entra nessa questão de análise dos riscos. Perfeito. Aonde que eu corro um risco aqui, aonde eu posso me prejudicar ali, qual que é o comportamento que eu posso prever antes, porque as pessoas precisam saber hoje disso, né? E o compliance está aí para ajudar isso. Isso é extremamente importante, né? Até quando a gente fala de ESG, né? Internamente a gente sempre comenta isso, né? Às vezes uma empresa ela chega, seja qual for o ramo, quero implementar o ESG, eu sou uma empresa ESG, mas na realidade ela olha muito para aquilo que está acontecendo internamente. Então, pô, eu tenho processos ESG, eu tenho uma estrutura bacana, eu trabalho social, trabalho em governança, mas às vezes quando você para puxar, você tem talvez um fornecedor, você tem talvez um parceiro comercial que não tem essas práticas, e quando dá um problema, você também acaba sendo envolvido. Então, acho que a importância do compliance é exatamente essa, né? De você entender o que você está fazendo e com quem você também está se relacionando, né? Acho que isso é Com a pauta, certeza, né? com certeza. Até tem um caso interessante aqui que uma cliente minha, ela, olha que coisa engraçada. Ela tem loja de clubes, né? Bacana. E aí ela tem de vários clubes, né? Licenciamento mesmo. Bacana. Tem loja de lojas oficiais de clubes de Artigos futebol. esportivos, tudo. Exatamente, Show. de clubes de futebol mesmo. Como assim, Flamengo, Corinthians, ela gosta disso. E aí, olha um problema que aconteceu com ela. Eu cuido do jurídico dela, mas também compliance. Por quê? Porque é o seguinte, uma funcionária dela recebeu uma nota de 200 falsa. Aí pegou a nota de 200 falso e guardou a nota de 200. E o que aconteceu? Aí eles certificaram, pô, essa nota é falsa. E aí? Aí o que aconteceu?
o que a gente faz com a nota, meu cara? A gente perdeu, Descarta, perdeu, né? vai descartar, perdeu. Por que perdeu? Por que ela perdeu agora? Assim, na verdade, ela vai aprender uma coisa meio na dor, né? A gente aprendeu no amor ou na dor. Ela aprendeu um pouco na dor nessa situação. Por quê? Porque ela vai perder os R$ 200 dela, né? Não tinha ali. Mas aí agora vai ter que gastar com um valor. Porque a pessoa, a menina até falou assim, não, mas eu não sabia, né? Eu tava pela boa fé, né? A pessoa, às vezes é uma artimanha, não, tava pela boa fé, eu não tenho. E aí eu falei assim, olha, sabe qual que é a solução para isso daí? A partir de amanhã, nós vamos fazer um curso, nós vamos promover um curso para todos os seus funcionários, porque ela tem muita loja, ela tem muitas lojas de fato, para todos os seus funcionários aprender a identificar nota falsa. Olha só. Então é aquele tratamento prévio para não acontecer mais um erro, entende? O compliance nessa situação. Perfeito. E aí o que acontece? Não, mas só isso vai fazer o curso? O cara pode falar, não, mas eu não fiz o curso. Então nós vamos fazer um curso com certificado, identificação de nota Não falsa. vai ter como negar que. Não tem como negar, não tem como chegar lá na frente e falar assim, não, mas eu não reconheci. Não, mas peraí, cara, você fez o curso aqui, né? Você sabe identificar. Então, é uma maneira de proteger. Entende o compliance nessa situação? Perfeito. Então, ela não vai ter mais esse problema. Às vezes a gente não sabe o que a gente pode lidar. Então, às vezes você. Nossa, mas eu não previa isso. Tudo bem. Mas então, agora a gente vai criar meios de prever esse tipo de situação. Não, perfeito. E essa pauta é muito legal. Inclusive, a gente tem algumas matérias que acho muito bacana a gente trazer realmente, até para a galera que está assistindo, entender alguns exemplos práticos. E no caso, eu pedi até para a produção colocar a primeira aí. Acho que é muito bacana a gente ver um pouquinho sobre esse caso, né? Então, é uma empresa que entrou com um acordo de patrocínio com o Corinthians, né? Que é um grande clube brasileiro. E literalmente não pagaram. Foi exatamente isso. Fez um acordo, assinou um contrato, tudo bonito, tudo certo, e não pagaram. E na realidade, durante toda essa situação, que a gente entende, né, pelo tudo que saiu na mídia, foi que na verdade eles encontraram ali algum argumento. Pô, o Corinthians foi reclamar na mídia, pô, tudo mais, não, mas quebrou o sigilo, acharam um argumento ali que advogado também é bom nisso, a gente sabe disso, né? Você é advogado, mas você que é bom de arrumar argumento também. Achou um argumento ali, mas qual é a pauta que eu quero trazer? Quando isso saiu na mídia, começaram a pesquisar o histórico dessa empresa e viram que essa empresa já tinha um rombo gigantesco também em dívida com outros patrocínios, outras situações. E aí fica a pergunta: será que o Corinthians não analisou, o departamento jurídico do Corinthians não analisou uma situação dessa antes de assinar um contrato, ainda mais um contrato tão expressivo que envolvia inclusive a vinda de um grande jogador, de uma grande estrela que já fez história no clube, ou seja, uma divulgação absurda que se tomou. Acho que será que faltou um pouquinho de responsabilidade, na sua opinião? Olha, Samuel, uma bela pergunta. De fato, nós estamos aí diante de um caso de compliance. Isso daí é um caso de um. E aí, sem tirar a credibilidade dos advogados do Corinthians também, mas eu tenho certeza que eles fizeram o trabalho de casa deles. Qual foi o trabalho de casa? Eles, pelo menos, alertar. E aqui, aí entra naquela questão do doutor não. Ah, é o cara que só fala para não fazer. Eu estudei esse caso, né, não tão a fundo, mas eu tive a oportunidade de ler um pouco sobre ele. Eu sei que os advogados até, de certa forma, alertaram o presidente e falaram assim, olha, é melhor você ter um pouco mais de atenção aqui quanto isso. Nós colocamos aqui que você fique em estado de alerta, atenção. E aí o presidente, diante dele, você imagina, porque ou o presidente vai ou racha. Ele, se dá certo, 25, é alguns milhões aí na conta. Ele fica o nome dele na história, né? A torcida feliz. A torcida fica feliz, ele pode até, né, se reeleger, não sei. E aí, eu sei que. Eu conheço o advogado do Corinthians, até tenho uma proximidade com ele. Eu sei que eles alertaram o presidente nesse momento, mas infelizmente, quando a gente está diante de advogados e a gente quer saber como que. Vocês estão até ganhando tempo, assim. Você imagina quanto que eles vão receber esse valor aí, né? Nós estamos falando de uma empresa estrangeira. Não sei se vocês chegaram a ver o local da sede dessa Taunsa, né?
Se você chegou a ver, é um lugar assim, meio no mato, meio abandonado, uma coisa assim, não tem lugar. Como que um advogado vai citar um. Meio estranho, né? Não Vai tem mandar como. o quê pra lá, né? Tipo, vai intimar o quê lá? Então, assim, eu tenho uma experiência particular, até abrindo aqui de primeira mão essa situação, junto ao Santos Futebol Clube. Legal. Não sei se você sabe dessa história, mas eu trabalhei e fui chamado para fazer, para cuidar do jurídico e da operação, mas não estava pelo Santos, eu estava pela empresa. Ah, bacana. E até se você pesquisar, aí foi em 2018 isso aí. Pode colocar Santos e Bolton. Eu estava pela Bolton. E a Bolton queria colocar 40 milhões, era na faixa de 40 milhões de dólares no Santos. Para quê? Para fazer o retrofit, para construir o novo estádio lá, aumentar. E aí fomos lá, né, diante dos sócios, diante do corpo deliberativo lá da Vila Belmiro. Lá foi um trabalho bem bacana. Mas aí que tá uma situação, meu caro. Porque a gente, como advogado, a gente sabe onde a gente está pisando. A gente sabe. Porque se eu faço isso daí para você, você imagina para mim. Exato. Se eu quero cuidar de você como meu cliente, olha, Samuel, pisa aqui, dá para você fazer isso? Não dá para fazer isso. Ele tem essa questão assim, é cliente, mas é meu amigo também. Não quero que se prejudique, né? É importante ter esse laço, né? Esse vínculo. E aí, quando eu percebi, era uma empresa de Dubai, meu cara. E eles facilitaram muitas coisas para eu poder trabalhar nisso. Então eu fui para Dubai, passei um tempo lá entendendo a operação. E quando a coisa é errada, você percebe que você não cheira tão. Tem alguma coisa no ar que não cheira bem. E aí eu percebi que, na verdade, tratava-se de uma empresa de. Era uma situação eram laranjas, né? Lavagem de dinheiro. Nossa. E tinha muita gente poderosa ali que precisava lavar um dinheiro, e aí eu botar dinheiro no Santos. Olha o que eu tô falando aqui, meu cara. Porque essa história já tá superada, então dá para eu abrir. Porque existia, de fato, essa cláusula de confidencialidade. Sim, eu não podia estar abrindo aqui, né? Mas. E aí eu percebi que eu estava numa cilada, como advogado da empresa como essa do Corinthians. Você imagina só, eu não sou o cara do clube, eu era o cara da empresa perigosa, no caso. Em tese, E o né? pessoal falava, mas de onde você vai trazer esse dinheiro? Eu lembro que eles. Eu pensei assim, ó, bom, eu sou advogado do outro lado, eu não posso construir prova contra mim mesmo, né? Tem aquela questão, é um princípios aí do direito. E eu falei, olha, façam um trabalho de vocês. Vocês querem encontrar alguma coisa aqui? Vocês sabem que existe o compliance, doutores, né? Até o advogado do Santos era meu amigo na época também, é um amigo meu. E ele fala assim, João, e aí, fala, que a gente às vezes não resolve as coisas aqui na mesa, resolve tomando um uísque, bastidores, fumando charuto. E ele fala assim, cara, entre nós aqui, fala pra mim, cara. Eu falo assim, meu irmão, faz o compliance de vocês aí, se vocês chegarem a alguma coisa, eu abro pra você. Mas por enquanto, a gente vai botar o nosso dinheiro. Não vou falar nada, só vou confirmar. Então, eu vou falar sim ou não, vou falar se tá quente ou tá frio. E aí aconteceu isso. Eu sei que eles fizeram compliance. Eles falaram assim, ó, olha, nós não levantamos nada. Então, a gente vai seguir adiante essa operação. Aí eu falei assim, bom, fizeram o seu trabalho de casa, fizeram o compliance, fizeram um negócio chamado due diligence. Sim. Então, assim, eles levantaram a capivara do CEO da época lá e não encontraram nada. Eles encontraram algumas posturas duvidosas do CEO. E aí a gente fica assim, né? Bom, postura duvidosa do CEO, é a vida dele íntima, né? O decoro do cara e tal. Mas, comercialmente, o cara não mostrou nada. Pois bem, passa um tempo, vem a pandemia, a torcida do Santos fica louca, porque ele prometeu. O Pérez foi lá em Dubai, cara. O presidente na época foi lá em Dubai. Então, assim, ele mostrou um arsenal, uma possibilidade. Era aquele prédio Burj Khalifa, é o maior prédio do mundo, cara. É o maior prédio do mundo. E aí a gente recebeu ele lá e, no fundo, eu acabei percebendo que eu estava numa cilada. Você imagina um advogado perceber que está numa cilada? Que coisa engraçada. Eu sei que acabou vindo a pandemia e o negócio acabou empacando. No fundo, ele acabou sendo demitido por alguma outra questão lá e a operação não seguiu. Graças a Deus, não seguiu uma operação dessa, assim, né? Mas como é que acontece? Precisa ser feito esse compliance, precisa ser feita essa due diligence antes de você assinar qualquer coisa.
Eles amarraram muito bem, a gente fez um negócio bem amarrado, construção dos NDAs, né? Essas Letter of Intent, e tudo esse acordo de confidencialidade, carta de intenções. E aí, todos ali queriam fazer aquele negócio acontecer. Eu lembro que o presidente na época, aí eu faço uma relação com essa história do Corinthians também, o presidente da época, ele queria fazer história. Todo mundo quer fazer história, né? Reformar a vila, né? Pô. Todo mundo quer fazer história. Eu lembro assim, na época eu lembro em Dubai, eu tava na minha cabeça, mas por que você quer investir no Santos, né? Pô, no Santos? Aí eu cheguei na sala dele, assim, tinha uma foto dele com o Pelé. Olha só. Pelé, assim, os dois, assim. Então, os árabes são fascinados pelo Pelé. Tanto que é uma das pautas, não, nós queremos comprar o nome do Pelé, os direitos para comprar o nome do Pelé, imagina. A pessoa está num outro nível ali. E aí, eu lembro que o presidente lá falou, não, vai dar certo, vai dar certo. Ele ficou cego ali. Ele ficou cego, igual o caso do Corinthians aí. Por quê? Porque a pessoa já não está vendo muito problema, a pessoa está indo além. Se der certo, a pessoa gosta de sonhar, as pessoas gostam de sonhar, né? Solução, né? Se der certo, eu vou fazer meu nome, eu vou o maior presidente da história. Tal. E você sabe que hoje, se você fizer pergunta para os corintianos, pô, é um cara que tá a opinião é diferente, né? Fica Talvez... até persona não grata, assim, aquele cara que o pessoal não vê a hora de ir embora por causa dessa falta de prudência. Exato. Por causa da falta de prudência. Eu imagino a sua aflição, né? Você lá dentro vendo que tinha coisa errada e você ouve todo um departamento dizendo, não achamos nada. Pô, imagina, como que não achou nada? Você imagina? Preciso desenhar para você? Você imagina essa situação? Você é advogado do cara e aí você faz o seu serviço prévio. Você se sente inseguro com a situação. Só que aí o pessoal lá... Todo um departamento não vê nada. Não, tá tudo certo. Complicado. De duas, uma. Ou de fato eles alertaram, E o presidente, vamos mandar bala, é dinheiro. De fato, eles falaram assim, não, é uma coisa, é uma operação de risco. Era uma empresa da área de criptomoedas, meu cara. Putz, criptomoedas. Então, assim, para você investir em criptomoedas hoje, tem que ter muita segurança. E você imagina só, somando ao corpo conservador do Santos e tal, toda essa questão, todo mundo hoje fica meio inseguro com essas coisas, com essas bolhas, assim, né? E aí, de duas uma então, né? Ou eles falaram para ele, melhor não, melhor a gente ficar na humildade aqui e fazer o nosso arroz com feijão. Ou eles falaram assim, não, presidente, manda bala. É complicado. Eu acho que pode até ter sido uma terceira. O presidente ouviu que não era para fazer, mas ele quis ir. Desespero, né? Desespero, cara. Imagina, vai entrar quantos milhões aí na sua conta? Resolveu o problema. Você vai fazer o retrofit da Vila Belmiro. A Vila Belmiro, o que nós temos hoje ainda é a que o Pelé jogava, pô. Exato. Então, assim, é um estadinho antigo, né? Você sabe como que é. E você citou uma pauta, vamos para nosso outro tema aqui. Você falou de cripto, que é um tema muito complicado. Essa é fresca, de hoje. Cristiano Ronaldo sofre processo milionário por promover corretora de criptomoedas. E, na realidade, eu acho que vai um pouco caindo na questão do alerta, né? Até porque processar, todo mundo pode processar, né? Você pode até inventar alguma coisa e se vai ganhar o processo é diferente. Mas acho que essa questão de alerta se encaixa muito no que você vem falando, porque, na realidade, é um meio muito difícil de se trabalhar. Acho que a recorrência de problemas, de fraudes que ocorrem quando o tema é esse, eu tenho certeza que recebeu um dinheiro absurdo, sem dúvida alguma, para ele estar promovendo há tanto tempo essa empresa, mas será que falta um pouquinho daquilo? Pô, eu sou talvez a maior marca do futebol mundial, talvez da história, quando a gente fala de marca, né? Cada um pode falar que tem um jogador melhor e tudo mais, mas a marca mais importante no mundo, quando a gente fala de redes sociais e tudo mais, será que vale a pena me sujeitar a correr esse risco? Acho que faltou talvez um pouco de pesar um pouquinho isso também, né? É muito complexo isso, né, cara? Viu o nome desse cara, Cristiano Ronaldo. Eu lembro, você vê que o esporte, né, o futebol, eles constantemente estão atrelados a milhões e bilhões de dólares, euros, né? Você vê o Neymar, meu Deus, né? Quanto dinheiro envolvido no futebol. E não só a marca em si, mas a marca Cristiano Ronaldo, né? Binance, por exemplo.
aquela história muito legal do Cristiano Ronaldo, quando ele ferrou ele bota a Coca-Cola de um lado lá e quantos bilhões? Você sabe o Água. número, não? Eu não me recordo, Aí ele mas foi um pega aí, absurdo, né? ele aponta assim para a água e deixa a Coca-Cola de lado lá. Meu cara, olha só a influência que esses jogadores têm no nosso mercado, né? E assim, eu não sei se não tiver uma conversinha prévia, ó, a mesa ali é quem vai estar patrocinando, é melhor você ter uma postura. Não, foi lá e deixou de lado. Então, assim, a mesma coisa eu digo em relação ao que o atleta, ao que a empresa se envolve. Eu vejo que o meu ponto de vista pessoal, né? Ponto muito pessoal, eu me sinto muito inseguro em relação a questões de criptomoedas. Eu não sei É meio obscuro ainda, talvez o né? fato de eu ser advogado, né? Que é uma profissão um pouco mais conservadora, né? Hoje foi um esforço danado para eu vir aqui sem gravata e sem o meu blazer, né? Uma coisa mais informal. Então, assim, a gente normalmente tá com aquela formalidade, aquela coisa. E quando a gente fala de criptomoeda, quando a gente fala de algumas situações, o cuidado tem que ser dobrado. Porque eu vou falar, ó, vou fazer uma transferência para você, você me contrata. Olha, eu vou te pagar em cripto, hein? Ah, como Nossa, não tem tá de lastro, não brincadeira. tem. Tá de Você brincadeira fica. comigo? Como assim? Não tem lá. Entende? Então, assim, se eu recebo. Engraçado, né? Até essa empresa que eu trabalhei de Dubai, eles me pagavam em moeda digital, em criptomoeda. Olha só. E eu ficava louco para correr para alguma situação, para vender. Eu queria me livrar, queria meu. No exchange, o mais rápido possível. Exato. Eu usei muito essa plataforma Binance, para poder vender e ficar com meus reais aí, pelo menos, né? Então, eu encaro, Samuel, as pessoas hoje, elas precisam ter um cuidado prévio, porque senão ela vai ter que correr muito atrás de uma solução, vai ter que correr atrás do prejuízo. O prejuízo é muito grande, né? Pô, são bilhões, né? Bilhões de prejuízo. Muitas pessoas, né? São milhares de pessoas envolvidas, essas pessoas têm famílias. Você está prejudicando muita gente se você não der um passo. E quanto mais responsabilidade você tiver, mais pessoas E às dependerão vezes de é o você. dinheiro de uma vida que você tem aplicado ali, você coloca ali, às vezes perde, né? É complicado. E que fique bem claro, né? O que a gente está trazendo aqui são informações, né? Coisas que você encontra na mídia, não é um posicionamento favorável ou Exato, contra exato. uma empresa, um clube e tudo mais, são coisas que estão na mídia. E eu acho que são muito importantes de serem ressaltadas, mas realmente precisa ter uma estrutura mais cuidadosa e agir sem tanto desespero na busca por dinheiro, né? Exato. É um chamado dever de cuidado. Você não tem cuidado. Olha, vamos supor, você tem filho, assim, olha, e aí você observa o seu filho brincando com os coleguinhas dele, você vê o menininho meio bagunceirinho ali. O que você faz? Você vai deixar o seu filho ali brincar com o bagunceiro? Ou se o menino corre até o risco de apanhar, assim, né? O seu dever de proteção. Então, essa proteção está no instinto do ser humano, de certa forma. Natural, Mas né? às vezes eu me pergunto, por que que você, assim, você empresário, você dono do seu negócio, você presidente do seu clube, por que que você não tem um cuidado grande também numa circunstância que muitas pessoas dependem da sua anuência, da sua postura? Então, eu como advogado venho nesse papel de alertar as pessoas a ficarem um pouco mais atentas, ter um pouco mais de cautela, ter esse dever de cuidado diante de um negócio, diante de uma operação. E eu acredito que com isso os negócios passam a progredir de maneira mais saudável, né? Perfeito. Mais sadia. Você tem tranquilidade, né, de trabalhar. Um detalhe muito importante, a gente tem muitas pessoas que acompanham, né, nosso podcast, muitas vezes são gestores, donos de clubes pequenos, que na realidade, às vezes aquela pessoa olha e fala, meu, não tenho nem de longe condições de ter um departamento jurídico, de ter uma estrutura jurídica, não tenho condições de bancar isso. Qual é a dica que você dá para, às vezes, um clube pequeno que está começando a tentar uma estruturação dessa para dar esse start? Pô, o que que você tem que fazer mesmo sem ter tantas condições financeiras, talvez? Primeiro de tudo, Samuel, boa pergunta. Primeiro de tudo, eu acho que as pessoas que têm uma renda, um poder econômico mais modesto, eu sinto que hoje a gente não pode ter pressa. A gente encara hoje a nossa humanidade
Imediatista, né? uma sociedade imediatista, uma sociedade que tá tudo aqui, tudo fácil aqui no celular. Tudo tá aqui, cara. Que às vezes é um veneno para nós mesmos, né? Verdade. E aí eu vejo hoje é uma sociedade, é uma humanidade depressiva, ansiosa. Por que ansiosa? Por que todo mundo está tomando remédio hoje de ansiedade? Os ansiolíticos, as coisas. Porque de fato as pessoas não querem esperar, as pessoas não têm paciência para obedecer o caminhar natural das coisas. Verdade. Então, assim, primeira dica para esses empresários, para esses líderes de clube, os gestores, é que se você não tem como contratar um compliance, um corpo jurídico, você possa ter um pouco mais de paciência e fazer o seu serviço de casa, pesquisar um pouquinho sobre quem é esse investidor. Famoso Dr. Google, vai lá, pesquisa o que é, o que será que tem sobre isso? Você ouviu, conhece esse cara? Vamos conhecer a pessoa. Então, assim, tudo isso, de certa forma, o jurídico estaria fazendo um pouco mais de técnica, mas se você tem essa capacidade de conhecer com quem você está lidando, com quem você vai assinar um documento, com quem vai ser seu sócio, é importante você saber o que ele faz, é importante você saber de onde ele veio, a formação, se ele já faliu alguma vez, se ele está devendo para alguma pessoa. Então é importante você ter esse trabalho prévio, com paciência. Então, quanto mais paciência você tiver hoje, para alcançar os resultados, claro que o advogado é mais rápido, mas se você não tem um advogado, você pode fazer esse trabalho também. Um pouco mais de paciência, um pouco mais de cautela, com aquele negócio que eu chamei de o dever de cuidado. Um pouco de cuidado. Você quer fazer um bom negócio, quer fechar, mas vamos ter um pouco de cautela e cuidado aqui antes, entendeu? É assim que eu... Essa pauta que você trouxe do imediatismo, ela é muito real, né? E isso a gente pode trazer também pro lado da pessoa física, né? A gente está falando da pessoa jurídica, de clubes, mas acontece muito, porque hoje a gente tem, por exemplo, em destaque o ramo, por exemplo, de casas de apostas também, que é um outro meio muito complexo, vem tendo muitos problemas. A gente sabe que, como qualquer outro ramo, tem as empresas que são sérias, mas tem muitas que não seguem regulamento algum. E às vezes o barato pode sair caro, né? Porque você tá naquele desespero ali, pô, surge uma proposta, pô, vou sair divulgando uma casa de aposta amanhã e tudo mais. Às vezes dá um problema nessa casa de aposta, tá envolvido no esquema de manipulação e aquele dinheiro que você estava desesperado para receber de um patrocínio pessoal, alguma coisa, pode na realidade trazer grandes problemas, né? É complicado, De né? fato, Samuel, é muito importante aquela máxima, né? Me diga com quem andas e te direi quem és, alguma coisa nesse sentido. Então, se você está com uma pessoa, não, nada contra a casa de aposta, acho que hoje até o pessoal gosta mesmo de apostar, É um né? grande mercado É um também, né? grande mercado, Sem dúvidas. nossa, e é uma graça, assim, né? Desde os primórdios da nação, as pessoas gostam dessa sensação de apostar e de você tá ganhando alguma coisa com base num bom resultado, aquela fezinha, né? Todo mundo gosta de fazer a Sim, fezinha, né? Mas aí, como é que é? Eu acho que antes de você concordar em fechar com alguma casa de aposta, você escolher a sua casa de aposta, alguma coisa, é aquela coisa, você entender se tá tudo bem, é um mercado sólido, a gente vê, eu não vou nem citar nomes porque eu posso falhar de lembrar, mas tem grandes casas de apostas que são grandes patrocinadores de clubes, né? sim, muito, Patrocinadores masters, inclusive, né? muito. Então, e tá dando tudo certo, pô. E tá dando tudo bem. Pô. Muito Por dinheiro. exemplo, São Paulo aí tá, tem casas de aposta, tem plataformas de aposta que conseguem fazer um bom trabalho, que são Sim, pessoas limpas, são pessoas idôneas, pessoas transparentes, e estão fazendo de acordo com o bom senso, com a boa fé, que também é uma outra coisa, né? Às vezes é uma casa de aposta do exterior, mas age com boa fé. Então, assim, um grande princípio é você, pelo menos aqui, estamos sentados aqui na mesa, a minha lei é de outro país, a sua lei é de outro, mas estamos pela boa-fé, que é um perfeito. princípio internacional contratual. Então, antes de assinar qualquer coisa, pelo menos temos aqui o princípio da boa-fé, que vai respaldar toda a nossa relação, e aí você acaba indo conhecendo coisas que a princípio poderiam ser duvidosas, mas se passam
uma tranquilidade para você, se você pode enxergar boa fé, é diferente, né? Pô, perfeito, perfeito. E falando um pouquinho mais sobre você agora, vamos permitir que o pessoal te conheça um pouco mais. Recentemente eu acompanhei nas mídias também, teve uma oportunidade incrível, muito legal de palestrar também para alguns alunos de uma grande universidade aqui de São Paulo, extremamente tradicional. E é muito importante essa troca de conhecimento para quem está começando, né? Talvez quem está querendo trilhar um caminho que você já vem trilhando todos esses anos, né? De fato, a vida nossa, Samuel, é uma série de surpresas. Eu tenho uma história que eu gosto muito de Napoleão Bonaparte. Ele tinha um hábito, quando é, ele ia desbravar algum novo terreno, ele queria conquistar um novo império, o Napoleão, né? Ele tinha um hábito interessante. Então, ele ia selecionar os generais que iam direcionar, né? Porque eram muitas frentes, né? Eram muitas frentes de ataque, né? De conquista, de atuação bélica. E aí, Napoleão, os generais entregavam para ele seus currículos, suas cartas de indicações. Napoleão jogava para cima e pegava aleatoriamente e falava assim: ó, vai ser esse daqui. O que ele queria dizer com isso? Ele falava assim: ó, os meus generais, eu quero que eles contem com um elemento a mais, que se chama sorte. Então é isso que eu trago para você, assim, respondendo a sua pergunta. Claro que a gente faz o nosso trabalho de casa, a gente estuda. Nossa, eu tenho minha pós-graduação em Direito Empresarial, tem uma que eu fiz em Direito Penal, mas como uma diversão, assim, porque a família é toda da área criminal, né? Uhum. E de Direito Olha o nível do cara, né? Olha a diversão do cara, né? Pô, vou fazer uma formação aqui, tô fazendo nada, vou me formar aqui. Pô, é diferente, né, o negócio, né? E aí eu fiz por hobby, cara. Me tornei pós-graduado em Direito Penal, em Direito Empresarial, que é mais nesse mundo corporativo, Legal, e Direito dos Contratos. Que aí a gente vai querendo se tornar um pouco mais cirúrgico, né? perfeito. Então, eu acredito que muitas coisas acabam concorrendo, a sorte acaba concorrendo para o seu lado se você joga do lado dela. Então, Perfeito. você pode construir a sua sorte de alguma forma ou outra. Você pode fazer sua parte, né? Digamos Você assim. pode fazer a sua parte, né? Você pode fazer a sua parte. E aí, é isso que eu digo. Eu tive essa oportunidade, inclusive já tinha palestrado no ano passado lá, eles gostaram, Legal, pô. convidaram novamente na Universidade de São Paulo, a USP, né? E Incrível. para esses novos empreendedores, novos empresários, os alunos do curso de engenharia lá que queriam saber como caminhar de uma maneira segura, né? E aí a área também de startup, né? Que são aquelas pessoas que têm aquelas ideias. E aí, de certa forma, eu consegui passar para eles um pouco mais de segurança jurídica, porque todo mundo tem um pouco de receio, né? Ah, puta, o advogado, né? O advogado às vezes é aquela peça coringa, É né? verdade. Será que, vou chamar o meu advogado? A pessoa já, não, calma, vamos conversar, não precisa. Começar uma briga, né? Chamar Não, de advogado. você quer brigar, né? Não, fala com o meu advogado que eu já não quero. Então todo mundo coloca o advogado naquela posição um pouco mais, é um coringa, né? Então, de fato, eu acredito que muito do que eu cheguei, do que eu caminhei, do que eu conquistei na minha vida, claro, eu sou cristão, né? E acredito que Deus me ajuda de muitas formas, mas eu também faço a minha parte. Legal. Então, de alguma forma, acabo cooperando para a sorte me ajudar, né? Bacana. É assim que eu encaro. Poxa, que legal. E pô, tá super bacana, a gente foi falando de direito, toda essa parte jurídica, isso é muito legal. Mas quem é o João? Doutor João, já sei quem é, mas quem é o João? Quais são os hobbies? É uma coisa que eu compartilho e admiro. Esse cara tem um gosto musical absurdamente admirável. Compartilho com ele também inclusive vale a pena. Segue ele aí porque cada story é uma pedrada, né? Cada musiquinha maravilhosa. Mas fala um pouquinho mais dos seus hobbies, porque esse cara tem muita coisa, viu? Porque, Samuel, olha, tem um prazer, um hobby que é o musical, né? Meu pai ele tinha um costume, quando eu era mais novo, assim, eu era moleque, eu tinha o quê? 6 anos de idade. 6 anos de idade, eu nem lembro, mas eles me matricularam na escola de piano, Olha só, e aí eu, que legal. desde os 7 anos, estudo piano até hoje.
Não parou. Não parei durante um tempo aí na faculdade, mas depois eu voltei, porque é muito legal você entender sobre a arte, né? É muito bacana, né, você entender a fundo, né? E tem um professor meu, é um grande maestro, a gente gasta um tempo da nossa aula entendendo a fundo sobre uma música. Então, por exemplo, teve que nem semana passada teve a ópera do Holandês Voador, o Navio Fantasma, de Wagner, por exemplo. E aí nós ficamos uma aula inteira discutindo sobre aquela ópera, entendendo os atos, entendendo. Então tem um prazer muito grande nisso daí. E voltando lá atrás, meu pai tinha um costume engraçado. Ele tinha o hábito de me dar instrumentos musicais. Então, assim, ele chegava um dia e falou: Olha, filho, tem um violão aqui para você. Eu tinha, sei lá, uns 8 anos, 9 anos. Eu peguei o violão, falei: como é que aprende o violãozinho e tal? Aí, daqui a pouco ele vem: Olha, agora um cavaquinho. Um ano depois, deu um cavaquinho. Aí eu tô com o cavaquinho. Que legal. Aí, 2 anos depois, me dá um acordeon, cara. Cara, Acordeon de 120 baixos. Coisa complexa, né? Que é um instrumento que você tem que. Você controla o ar que entra, você tem que apertar os botões aqui sem ver, né? Porque você não tá vendo. incrível. E a melodia aqui e fazer o balanço ainda, né? Caramba. Então, depois eu até mostro para você os vídeos aí tocando acordeon. Desde E meu criança pai é um mesmo. gaitista, né? Ele toca gaita. Pô, E aí minha mãe até ela brinca, né? O pessoal fala assim: você não toca nada? Eu falo: não, eu toco eles pra frente. Então, é um carinho muito grande na área musical. Então, eu gosto muito de música, sou um cara apaixonado pela arte, gosto de gastar um tempo bom contemplando jazz, quadros, bom blues. blues. Eu sou frequentador da Sala São Paulo, aqui em São Paulo. Que bacana. Estou viajando agora para o exterior, já comprei meu ingresso lá para assistir a ópera Carmen. Então, Que assim, legal. cara, eu gosto, eu gasto um tempo assim. Tem uma frase de um grande advogado, ele fala assim, ó: para você ser um bom advogado, você tem que ler jornal, ler a literatura, os clássicos. Eu sou apaixonado pelos clássicos. Você tem que entender do mundo e, se der tempo, você leia direito, leia sobre a justiça. Então acho que é mais essa presença de modo geral de entender o mundo, né? O advogado é aquele cara que tem que entender de modo geral o que é que mundo que eu estou, como é que acontecem as coisas, o que dizia um Dostoiévski num livro, o que você aprende com Shakespeare, o que você aprende com Machado de Assis, né, da nossa terra. Então, eu sou esse cara que gosta de abrir o leque e entender Incrível. de modo geral as disponibilidades das coisas, assim, Poxa, que de legal, modo meu. artístico. Incrível, é legal ouvir esse lado também, né? O clássico, acho que isso aí conta muito e eu não tenho dúvida que toda essa começou pelo seu pai, né? E isso são tipo de práticas que, sem dúvida, ajudou a moldar seu caráter, né? Porque acho que até sua forma de pensar é diferente quando você tem essa imersão nesse mundo poético, clássico. Acho que isso conta muito, né? Com Acho que falta certeza. bastante para essa juventude de hoje, né? Falta muito, Samuel. Olha, eu sempre tive. Quando eu era mais novo, né, meus pais podem confirmar isso aí. Eu tinha muita preguiça de ler livros assim. Toma aqui o Dom Casmurro. Eu falei: para com isso. Quero jogar basquete, né? Toma aqui esse livro aqui. Não lia, não lia. Mas com o passar do tempo, eu queria ser uma pessoa diferente. Eu queria Legal. conquistar um ambiente. Eu queria trazer uma conversa diferente numa mesa. E como que você faz isso? Você precisa ler bons livros, você precisa assistir os Adquirir clássicos. conhecimento, não tem outro caminho, né? Não tem como. Então, são verdades universais presentes nos livros. Assim, você quer aprender sobre vingança, você tem que ler Hamlet de Shakespeare. Você quer aprender sobre a natureza do ser humano, você tem que ler o Diário do Subsolo, Dostoiévski. E aí você começa a aprender a verdade. O que um Shakespeare fala sobre a vingança? Nossa, porque vingança não é aquele negócio, ela assim, tô com raiva de você, tô irado. As pessoas não sabem identificar muito o que elas sentem. Elas soltam, pegam um adjetivo e falam: não, é isso que eu tô sentindo. Mas, na verdade, você aprende a ver de uma maneira mais cirúrgica o que de fato é um sentimento de esperança. Você vai aprender você lê um livro de Chesterton, por exemplo. Você aprende lá a humildade de um livro do Diário de Padre Brown, que é um outro clássico. Cara, tem muita coisa que você pode aprender no mundo que, se você de fato gastar esse tempinho aí, você sai na frente. Incrível. Você se torna uma pessoa mais interessante, mais envolvente. Assiste um clássico, por exemplo. Gasta um tempo assistindo
os filmes clássicos mesmo, né? Esses filmes que dão grandes lições para você. Você aprende com os filmes, não com os filminhos assim de hollywoodiano, que você quer passar um tempo, né? Mas gastar, olha, vou assistir um filme com a minha companheira hoje, com a minha família, vamos assistir, sei lá, o Cinema Paradiso. Vamos assistir, vamos escutar vamos assistir um teatro. Entende? Fazer algo diferente, né? E faz muito bem para a cabeça. Hoje em dia a galera quer assistir as coisas aqui pelo celular, fica lá. É TikTok, o TikTok, são os stories, são os shorts, né? Então, eu acho que se você, quanto mais fora da curva você tentar ir, a sorte vai vir um pouco mais de encontro a você. Então você que é boleiro, tá assistindo isso aí, só gosta de funk, de FIFA, torne-se uma pessoa mais interessante, cara. Tá aqui, ó, uma aula aqui de conhecimento, de formas que você tem aí de adquirir conhecimentos também. Mas isso é muito legal, cara. Isso é muito bacana. E realmente essa cultura hoje tá muito. Desculpa, né? Tem muita gente que faz sucesso, ganha muito dinheiro com isso, mas tá meio fútil algumas coisas, né? Hoje é fácil de fazer sucesso. Às vezes tem gente que faz sucesso sem querer, né? É meio complicado isso aí. O pessoal demora, né? Demora para. Imagina, quanto tempo. O Mozart escreveu uma sinfonia dele. Você acha que é uma coisa de uma hora para outra? Não é. É uma coisa assim. Trabalhava meses em cima de uma música que você escuta assim, nossa, que beleza, né? Como é que faz? Aí o funkeiro vai lá. Assim, nada contra os funkeiros, já trabalhei para funkeiro já, hein? Já trabalhei, já cuidei de contrato de funkeiro. Eu tenho um carinho muito grande por eles. Mas é diferente. Pô, a pessoa capricha, estuda uma harmonia para construir um negócio bem feito. E aí você está diante de uma obra que ajuda você a transcender, né? Você se torna um ser humano melhor quando você contempla um quadro, por exemplo, uma escultura. Você está diante de um quadro de Monet, por exemplo, Van Gogh. Você fica olhando assim, né? Nossa, eu acredito que você acaba se tornando uma pessoa mais inteligente se você gasta o seu tempo olhando um quadro de um grande. Você fica ali, porque aquela pessoa, de certa forma, ela ficou olhando. Ela tá expressando alguma coisa. Você está olhando com o que o que um gênio olhou, aí você está lá olhando. Você fica um pouco mais inteligente, você se torna uma pessoa melhor. É assim, natural, né? Naturalmente. E a questão, entrando até numa outra área, da contemplação do belo. Eu gasto um tempo assim em busca de me deparar com o belo, que o belo ele nos deixa em paz. Você ouve uma música de Bach, por exemplo. Meu amigo, tanto que tem estudos que na época que eu estava estudando, eu queria melhorar a minha forma de estudar, de memorizar. E eles falaram assim, ó, você quer melhorar a sua forma de estudar? Você tem que ouvir o estilo barroco. Mas barroco? Aí quem que é o grande precursor do barroco? Quem que é o grande protagonista? Johann Sebastian Bach. Aí você até uma dica assim para vocês aí. Vocês estão trabalhando assim, coloca Bach. E começa a trabalhar. Você vai começar a trabalhar. Aí a galera, não tomar o Venvance lá que melhora. Cara, não precisa disso, meu. Tem outras coisas que ajudam. É cientificamente provado que você se torna alguém melhor contemplando o belo, ouvindo boas músicas, lendo bons livros. Você fica uma pessoa que todo mundo quer ficar perto de você, porque você tem coisa para falar. Você concorda, entendeu? Incrível. É incrível, é incrível. Acho que se resume ao que você falou, você se torna mais interessante. Né? Você se torna uma pessoa mais interessante, uma pessoa mais envolvente. E assim, você tem conversa, tem assunto, né? Porque todo mundo hoje, o que faz? O pessoal faz hoje, né? As pessoas assistem muito seriado, né? Nada contra, eu também assisto, eu gasto meu tempinho, alguns momentos aí assistindo. Mas você concorda que somos livres para escolher o que queremos fazer? E aí, como que você vai aproveitar seu tempo? Porque o tempo que eu tenho lendo meus livros é o mesmo tempo que você tem assistindo suas séries. Verdade. Então, assim... Como você está gastando o seu tempo, né? E o tempo é o mesmo tempo que o Elon Musk está fazendo alguma coisa, está pensando. É o mesmo tempo que Warren Buffett está fazendo alguma coisa, que um artista está compondo. Então, como que você está usando o seu tempo? Se você tem esse cuidado com você, se você está fazendo um compliance com você mesmo, olha, acho que se eu ficar gastando meu tempo aqui assistindo essas séries, eu vou ficar não burrinho, né? Mas eu vou ficar aquele carinha ali, não né? Não vai somar muita coisa, né? Digamos assim, normal, né? Não vou... Agora, puxa vida, né? Vou ver uns amigos hoje
que eu vou... Seria legal você ter algumas ideias a mais de conversar, né? O que eu... Pô, tô lendo um livro legal, né? Talvez eu vou trazer. Nossa, E automaticamente você se torna mais seletivo também, né? Porque chega um momento que você verdade. Isso evolui tanto, né? Que você é, fala, cara, eu não me sinto tão bem dependendo de algumas rodas, algumas coisas, né? Acho que aí isso você falou aí. tudo, aí você falou tudo. Porque como é que faz? Você vai, você vai ficar convivendo com aquela pessoa lá que só quer ficar falando lá do até do futebol. O cara só fala de futebol. Não, é legal, ó, é legal. Mas só fala de futebol. Mas, E na realidade, esse tipo de conceitos, conhecimentos, na verdade, pode te ajudar até mesmo você ter uma melhor prática do seu esporte, seja um jogador, você ter mais nossa, tranquilidade, você ter com mais, certeza. mais Você paz começa, para desenvolver seu trabalho. você tem uma capacidade de entender a mente humana. Porque no futebol, nos esportes, nós nos deparamos com seres humanos. Você imagina só se como é que você encara é, a mente de um jogador que, por exemplo, um Daniel Alves. Coitado do Daniel Alves. O que ele está fazendo agora? Entendeu? Então, assim, agora como que você entende a cabeça de um cara agora, isolando um jogador que comete um crime, porque não é jogador, assim, né? Antes de ser jogador, ele é um ser humano. Exato. E É aí, uma falha de você lê. caráter, na realidade, Exato. né? Aí, por exemplo, se você lê um Crime e Castigo, por exemplo, do Dostoiévski, você mais ou menos entende como é que funciona a mente do ser humano. Olha, é assim que funciona. Aí você acaba até se identificando, caramba. Eu às vezes penso como um criminoso aqui, às vezes, né? Poxa, melhor ficar quietinho Você aqui. começa a ter uma visão Você começa a falar ampla, assim, né? cara, olha só, um clássico, né? Um clássico de literatura universal, um russo, ele está escrevendo de uma coisa que eu sinto em mim. Que coisa estranha, né? Mas não, porque na verdade todo mundo passa por isso. E o cara é tão bom no que ele faz que ele consegue botar, Expressar escrever e isso. toma, leia isso que você. Então, Incrível. assim, a gente consegue entender melhor o ser humano quando a gente se depara diante de verdades universais, temas que trazem princípios e verdades universais. Você nunca vai ser o mesmo. Você vai hoje para sua casa lá, olha, a esposa vai dormir e tal. Aí você vou encomendar aqui no Black Friday, aproveita, né? Já pode encomendar o seu É o livro. momento. Eu acho que o pessoal vai começar a querer ler depois desse podcast aqui. Você encomenda e começa a ler. Vou ler Romeu e Julieta. Vou ler um Dostoiévski. Vou ler aqui um Chesterton. E aí você começa a gastar seu tempo de uma maneira mais valiosa. Seu tempo vale um pouco mais. Você não vai querer perder mais seu tempo perdendo tempo com pessoa que vai querer tomar uma cervejinha. Claro, é uma delícia essa vida boêmia também. Mas é você Ter o começar, equilíbrio, né? você polir um pouco mais, lapidar um pouco mais a sua conversa. Digo mais, você vai chegar num ponto que as pessoas vão começar a querer, caramba, o Samuel tá trazendo conteúdo Quero interessante. sugar esse Ô conhecimento. Samuel, esse livro aí que você tá lendo aí, como que é? Onde eu encontro para comprar, meu amigo? O cara vai lá começar a comprar, então, aí você começa a trazer mais qualidade para o seu meio. Fantástico, Então, fantástico. eu acho que é o testemunho, né? Você não só falar, leia, né? Que é importante, mas o testemunho. É você, de fato, arrastar as pessoas com o testemunho, né? Que o testemunho Fantástico. que é o que É o arrasta, né? exemplo, é o É o testemunho. exemplo. Cara, fantástico. É uma aula. Infelizmente, o nosso tempo voa aqui e uma pauta importantíssima. Até pra gente já ir caminhando para esse final desse papo que tá super gostoso, super construtivo. Mas para quem está nos acompanhando, muitas vezes tem esse desejo, talvez até mesmo através desse episódio aqui, falou, cara, talvez o direito é algo que eu goste. Qual a dica que você deixa para alguém que está começando, seja num direito desportivo, seja num direito empresarial, até porque a gente sempre cita que o esporte, na realidade, ele é um ecossistema que se relaciona de N formas. Então, tudo quanto é profissão que você imaginar, em algum momento ela pode se relacionar com futebol. E essa parte jurídica, então, nem se fala. Qual a dica, qual o conselho que você deixa para quem está começando agora? O principal conselho é que você possa observar a sua circunstância. Essa é a primeira dica, para ninguém bater a cabeça. Meu sonho vamos lá, quero ser jogador de futebol, mas putz, o cara joga mal pra caramba na categoria de base já, dá até dó. O que você vai falar pra um cara desse, né? Então, assim, uma frase que eu gosto muito de um filósofo, um escritor espanhol, olha lá, né? Mais um. Ortega y Gasset. Ele fala assim, ó: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu as nego, eu nego a mim mesmo. Olha só.
Então, meu caro, se você negar a sua circunstância, o seu meio, você está negando a possibilidade de você avançar. Então, qual que é o conselho que eu falo? Por exemplo, você no meio do futebol, você tem toda essa facilidade, né? Agora, você conseguiria falar para um interessado em futebol dessa facilidade que você tem para chegar em grandes clubes? Não, você vai conseguir, você consegue. Não é tão fácil assim. Precisa ter toda uma circunstância que te abraça, né? Então, claro, é legal você fazer o que você gosta, é legal, mas é importante você observar as suas circunstâncias. Então, você imagina só se você tivesse que pivotar, né? Direcionar para outra área do nada, assim. Você sofreu um pouquinho, né? Agora, não, você está no meio do futebol, está no meio do esporte. Então. A dica é, faça direito. Direito é uma excelente faculdade, é uma faculdade que te abre muitos leques, mas observe as circunstâncias. Você é um cara que é apaixonado pela área do esporte, pela área de trabalho, área de crime, né? Entenda como linkar, né? O Entenda seu como gosto, você né? consegue linkar o que você sente no coração, o que você gosta, porque é muito importante também você ter um pouco de gosto pelo que você Com faz. certeza. Não é uma coisa determinante. Porque às vezes você precisa trabalhar para ganhar dinheiro, precisa pagar a conta. Como é que você faz? Então, é linkar a sua circunstância ao que você gosta. Se você conseguir fazer isso, é só Meio caminho esperar. andado. Meio caminho andado. Que legal. É Então, isso. fantástico, fantástico, doutor. Quero te agradecer por compartilhar conhecimento, a gente bater esse papo super legal, tratar algumas pautas. Para quem está te acompanhando, seja quem for, às vezes, meu, gostei daquele cara, ele fala bonito, quero estar com ele, meu. Onde as pessoas podem te encontrar, onde podem entender um pouco mais dos seus serviços, rede social, onde eles te encontram hoje. Muito legal. Eu tenho a minha página no Instagram, né? O site está em construção ainda, mas Instagram, Campos Advogado. Vocês podem me seguir lá. Eu trago muitas informações, um pouco do meu histórico. Eu trago a minha atuação, minha rotina, como é que funciona. Eu trago um pouquinho dessa minha busca pela arte, pelo lúdico, pelo entretenimento, né? Que isso é muito importante. A vida nossa não é só trabalho, né? É importante o trabalho, é importante tornar o trabalho sagrado, mas é importante também ter uma vida leve, que a gente pode observar. Olha o dia chovendo, olha que delícia, olha que legal, vou poder assistir um filme hoje, olha, hoje eu vou no teatro, olha, Desfrutar, né? desfruta um pouco mais da vida, né? Então eu tento trazer um pouco disso aí nas minhas redes sociais. Estou aqui por São Paulo, gosto muito dessa cidade, é uma cidade onde as coisas acontecem. E fiquei muito feliz com o convite que você me fez, meu amigo. Você é um grande amigo que eu considero muito. E agradeço por essa oportunidade de estar aqui trocando uma ideia com vocês. Uma honra para mim. E estou à disposição para, quem sabe, uma outra vez, uma outra oportunidade. Me coloco sempre à disposição. O advogado tem que estar sempre à disposição das pessoas, né? É isso aí. E podendo trazer um pouco de atenção, de amor, a vida fica mais alegre, né? Mais saborosa, né? Para desfrutar, né? Como você disse. Incrível, incrível. Um bate-papo super agradável. Quero te agradecer imensamente pela sua presença também. Tenho certeza que quem esteve aqui assistindo, acompanhando, realmente saiu com um papo muito enriquecedor e a casa é sua. Então, toda essa. A recíproca é verdadeira. Então, todas essas suas palavras, a gente quer te agradecer. Em nome do SG em Jogo, as portas estão sempre abertas. Obrigado mesmo. Você que está nos acompanhando, não deixe de se inscrever no nosso canal aqui do SG em Jogo. Todas as semanas, como vocês já estão mais do que acostumados, nós temos convidados super especiais e não vai mudar, sempre vai continuar assim. Então, se inscreva aí, esteja acompanhando, sempre atualizado. E é isso. Obrigado, até a próxima. Doutor, obrigado. Muito Vamos obrigado. nessa. Prazer. Valeu, pessoal.